Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma aula para o INC. Na verdade, estávamos assim muito ausentes daqui, porque casamento, eu já falei sobre isto nas minhas redes, mas entretanto houve aqui uma pausa, porque de facto muitas coisas foram acontecendo, outras tantas que eu ainda não falei sobre elas, mas que a seu tempo hei de revelar também. Mas pronto, basicamente tínhamos tido esta pausa aqui de uns 3 meses, eu acho, 3, 4 meses, mas regressamos agora, mesmo a tempo do verão e mesmo a tempo de fazer o quê? Pôr o vosso perfil de LinkedIn impecável nestes meses de férias e, portanto, a aula de hoje será exatamente sobre isso. Será uma aula levezinha, direto ao ponto, mas essencial para manterem o vosso perfil estratégico ou para quem ainda não está presente no LinkedIn, pegar mesmo nessa parte da sua vida que não está resolvida e fazermos aqui então o vosso perfil. Sendo que há aqui secções que são estratégicas e muito importantes para estarem assim otimizadas e bem direitinhas no vosso perfil, e portanto a aula de hoje também será sobre isso e incidirá então sobre essas secções mais estratégicas. Para começar, quem não me conhece, eu sou a Gisela do Escrever. E se já me acompanham há algum tempo, sabem que eu falo muitas vezes sobre esta necessidade de estarmos presentes no LinkedIn, mas estarmos presentes desta forma estratégica, de uma forma inteligente, sensata, coerente, para que de facto faça sentido estar por lá. Porque ter o perfil só por ter também não faz sentido, e ter um perfil que não está alinhado com aquilo que somos enquanto profissionais e aquilo que nós queremos para a nossa carreira também não faz sentido. E por outro lado, até pode ser prejudicial para aquilo que nós temos enquanto ambições profissionais e aquilo que nós queremos na nossa carreira. Portanto, esta época de verão é assim uma época mais calminha. Se calhar muitos de vocês estão de férias ou estão a entrar quase neste período de férias, vão ter mais algum tempo livre. E no fundo, o que é que eu proponho aqui com esta aula? É pegar em algum desse tempo livre, não todo, porque naturalmente vocês têm de descansar e têm de recarregar baterias, mas pegar em algum desse tempo livre e fazer pequenos ajustes que são cruciais no vosso perfil. Eu não sei desse lado depois, eventualmente, quem está a ouvir-nos e a escutar-nos e a acompanhar esta aula, se toda a gente tem perfil ou se não tem perfil, mas eu vou falar mais para aquelas pessoas que já estão no LinkedIn e que eventualmente já foram preenchendo as suas secções e que já conhecem um pouquinho daquilo que é a estrutura e a configuração do próprio perfil de LinkedIn. Caso este não seja o teu caso, podes deixar também aqui nos comentários desta aula, eu tentarei dar-te um acompanhamento mais personalizado e mais próximo, se esta não for a tua situação. Sempre que houver alguma dúvida ao longo daquilo que eu vou falando, vocês podem deixar nos comentários as vossas dúvidas, as vossas questões, que eu depois também darei resposta. Esta é a primeira aula ProInc gravada, por norma eu tenho feito aulas em direto e vocês vão deixando as vossas dúvidas, eu vou respondendo a essas dúvidas ao longo da aula. Mas depois de pensar sobre o assunto e até de auscultar as pessoas que estão presentes na comunidade incrível, que eu vou deixar depois a ligação aqui em baixo, depois de ter falado também então na comunidade e de ter questionado os incríveis que andam por lá, eu decidi de facto que estas aulas passariam então a ser gravadas. Vocês têm acesso à aula, podem deixar dúvidas na mesma, exatamente como o sistema anterior já existia, já propunha. Portanto, basicamente não há assim grandes mudanças, tirando esta parte de que as dúvidas ficam nos comentários e que eu depois dou resposta por lá. Ou se preferirem, também podem contactar-me de forma mais privada, através das mensagens, e-mail, o que for, e eu também darei resposta às vossas dúvidas então. Então vamos começar aqui por pegar num erro que é bastante comum e que muita gente faz no LinkedIn, e isto vai acontecer também ao longo desta nossa aula, né? Que eu vou pegar em erros específicos e vou trabalhá-los convosco no sentido de corrigi-los e otimizar então cada secção do perfil. Portanto, este primeiro erro é o título. Vocês sabem que o título é aquela parte inicial que aparece logo abaixo da vossa fotografia. E muita gente o que é que faz? Pega nesse espaço e o que é que escreve? Algo genérico, do género técnico administrativo, ou psicólogo, ou técnico de marketing, ou de contabilidade, ou o que for, não é? Portanto, pegam nesse título e põem só aquilo que é o vosso título profissional, sem explicar muitas vezes em que é que esse título consiste, ou o que é que vocês fazem de forma diferenciada para esse título, dentro desse título profissional, digamos assim.
Portanto, o que é que nós podemos retirar aqui desta parte? Nós temos que aproveitar este espaço para mostrarmos quem somos enquanto profissionais, o que é que fazemos, como é que queremos ser encontrados e, no fundo, também como é que queremos mostrar-nos aos demais participantes do LinkedIn. Portanto, pegarmos aqui neste espaço e, em vez de pormos o nosso título profissional de uma forma muito simplista, escrever algo mais específico, como, por exemplo, dizer que somos especialistas em gestão administrativa, no caso de técnicos administrativos. E podemos até ir mais longe e dizer que somos de gestão administrativa de PMEs. Portanto, podemos aqui afunilar aquilo que é o nosso título profissional, explicar qual é a nossa área de expertise ou área de autoridade, digamos assim. E então, em vez de estarmos aqui a ser generalistas e dizermos que somos só técnicos administrativos ou técnicos da qualidade, especificar qual é que é a nossa área, qual é a área em que trabalhamos e aquilo em que nós somos especialistas. Porquê que isto é importante? Por um lado, porque nós dizemos aos outros aquilo que de facto nós fazemos e mostramos como alguém que está dentro daquela área específica. Por outro lado, também estamos a criar aqui palavras-chave dentro daquilo que é o nosso nicho de trabalho, que no fundo, se alguém pesquisar sobre elas, nós vamos aparecer. Porquê? Porque nós utilizamos essas palavras no título e o título é uma das áreas pesquisáveis do nosso perfil. Portanto, o primeiro erro grande no nosso perfil LinkedIn e que nós devemos tratar está aqui relacionado com o título. O nosso título profissional e que nós devemos ter então aqui cuidado de escrever mais coisinhas além daquelas genéricas que todos vemos por aí. Dos erros grandes que eu vejo e que faz parte de uma secção que eu tenho muito carinho, que é o sobre, tem a ver com nós pegarmos no sobre e escrever quase como um resumo ou uma redação que nós pegamos no nosso currículo e espetamos lá. Isso é um erro grande, assim, daqueles mesmo gravíssimos, porque de facto aquele espaço não serve para nós listarmos o nosso CV. Aquele espaço, tanto que até o próprio perfil do LinkedIn não serve para isso, ok? O perfil do LinkedIn não é um resumo ou uma extensão bonita do nosso CV, ok? Há características no nosso perfil LinkedIn que devem ser aumentadas e que devem ser utilizadas para de facto serem aproveitadas da melhor forma, quer a nível de algoritmos do LinkedIn, nestas palavras pesquisáveis que eu vos falava, mas também de uma forma da forma que nós comunicamos depois com os outros participantes, os outros utilizadores do LinkedIn, não é? Portanto, estamos a falar também de possíveis clientes, possíveis colegas de trabalho, recrutadores. Pegarmos no LinkedIn e acharmos que aquilo é só um CV mais bonito e digital, não é verdade, e portanto temos de ter esse cuidado aqui também. Voltando então aqui à questão do sobre. Nós devemos olhar para o sobre como um espaço onde nós podemos e devemos contar a nossa história. O que é que nós podemos falar aqui? Podemos falar das motivações, do que nos leva a estar naquela área, qual é que é a nossa visão sobre a área, qual é que foi o clique para nós estarmos naquela área. Vamos imaginar que é alguém que já está há muito tempo, há alguns anos, no mercado de trabalho e começou em determinada área profissional, mas depois mudou para uma outra. O que é que foi que aconteceu para esse ponto de viragem? Ou vamos imaginar que continuamos na mesma área, mas de alguma forma a nossa forma de estar na área, a nossa visão sobre a área, a missão ou o nosso propósito que abraçamos na área mudou porque aconteceu alguma coisa. O que é que aconteceu para isso de facto ter sucedido? Porque é que houve essa mudança? Nós podemos pegar em determinadas características que até são mais pessoais, mas que no fundo também nos guiam naquilo que é o percurso profissional. Podemos pegar nessas características e no fundo contar a nossa história no sobre. Vamos imaginar que vocês são contabilistas e que de alguma forma gostam do caos da contabilidade, mas gostam também de encontrar essa ordem e poderem, no fundo, pegar nesse caos e desenhar uma ordem que vos faz sentido e que no fundo também é muito prática e é muito necessária para uma série de profissionais e de empresários. E portanto, vocês podem ter essa missão de abraçar esse caos, abraçar essa confusão e coisas que são muito difíceis por norma para o comum, para a pessoa comum
E, portanto, vocês podem ter essa missão de abraçar esse caos e de fazer essa reorganização, o mesmo para também alguém que esteja ligado à área da escrita ou da revisão escrita, dizer que gostam de abraçar esse caos, gostam de pegar numa coisa que está muito confusa e vocês gostam de dar ordem, gostam de pôr aquilo bonito ou de pôr aquilo organizado. Não sei, isso depois têm que também perceber qual é que é a vossa missão dentro da vossa área profissional, perceber também o que é que vos motiva, o que é que vos leva a estar ali, o que é que gostam de fazer no trabalho, o que é que não gostam, o que é que gostariam que pudessem. O que é que gostariam de mudar no trabalho? O que é que procuram também contribuir para a empresa ou para aquela área profissional enquanto crescimento? Qual é que é o vosso contributo também nesse sentido? Portanto, pegar aqui no sobre, torná-lo mais humano e não tão quase robótico. Eu às vezes leio alguns sobres que são basicamente descrição de funções e que eu sinto que falta ali muito da parte pessoal e da parte humana daquele profissional e que muitas vezes são profissionais incríveis e que têm histórias completamente deliciosas, mas que muitas vezes não aproveitam e que não pegam nisso e não transpõem para aquele espaço. E aquele espaço é exatamente para isso, é para vocês se demonstrarem enquanto profissionais incríveis e maravilhosos que certamente são. E que, portanto, faz todo o sentido que vocês peguem nesse espaço e demonstrem ser esse tal profissional incrível e maravilhoso, que de facto também faz toda a diferença depois numa possível candidatura de emprego, ou num possível contacto, ou num potencial contacto, porque a pessoa consegue perceber se está alinhada convosco, se faz sentido esse contacto ou não. E essa componente mais pessoal também faz toda a diferença naquilo em que é o processo de recrutamento todo. Portanto, não esqueçamos que também estamos a falar de pessoas, além dos profissionais, e é importante termos essa componente muito bem transparente e muito bem apresentada junto dos outros, e o sobre é ótimo para fazerem isso. Eu estava a pensar agora, a propósito deste terceiro ponto que vos vou falar, eu não quero induzir-vos em erro e não quero enganar-vos, mas eu diria que a maioria das pessoas com quem eu trabalhei até agora, no seu perfil de LinkedIn, eu diria que a maioria, nunca, teve esta secção que vou falar agora, disponível e nunca olhou para ela da forma mais adequada. E acho que isto tem a ver com a perspectiva que temos também de outras redes sociais que têm, o mesmo nome, têm esta secção com o mesmo nome, e então as pessoas podem achar que não faz muito sentido. Mas tem a ver com a secção de destaques. Destaques, mais não é, como a palavra indica em si, uma zona, uma secção que possui determinados pontos que nós queremos destacar, lá está, que podem ser pontos estratégicos e importantes para nós, no fundo, comunicarmos determinada coisa que fizemos ao longo do nosso percurso, ou determinada característica, ou determinada função, o que for, dependendo de cada situação, que no fundo nos diferencia ou nos destaca, lá está, dos outros profissionais. O que é que nós podemos aqui incluir? Algum projeto em que vocês estiveram envolvidos, algum artigo de opinião, ou algum artigo académico que possam ter escrito, alguma publicação, algum portfólio ou algum link especial que de alguma forma vos enquadre enquanto profissionais. Sei lá, vamos imaginar que não interessa se vocês são contabilistas, psicólogos, o que for, e em algum momento da vossa vida, da vossa carreira, vocês escreveram um artigo de opinião, vocês podem colocar nesse espaço. Se a algum momento as pessoas que trabalham mais com o digital, se têm algum produto digital que queiram divulgar e que faça sentido colocar nesse espaço, se têm testemunhos, além da parte das recomendações que já existe no perfil, não é? Se há algum testemunho extra que possa ter surgido noutro contexto. Esta parte dos destaques, nós podemos então aqui colocar várias coisas. O que é que nós temos de pensar para pensar no sentido de vocês têm que perceber que os destaques não é colocar tudo e mais alguma coisa.
se o vosso objetivo profissional não se enquadra depois nessa tudo e qualquer coisa que vocês coloquem lá, ok? Portanto, se não faz sentido, vamos imaginar o tal artigo de opinião ou artigo académico que vocês fizeram, mas que agora, à luz da vossa atualidade, isso já não se enquadra porque das duas uma, vocês não estão na área, ou aquilo já é tão datado que já não faz sentido vocês partilharem. Não faz sentido manter isso só porque isso de alguma forma é um recurso de autoridade. Portanto, os destaques têm que ser estratégicos e têm que ser, sobretudo, atuais face àquilo que vocês estão a fazer atualmente ou face àquilo que vocês querem comunicar atualmente. Porque vejamos, se eu tiver participado num artigo científico, académico, o que for, da área XPTO, e eu atualmente estou a trabalhar numa área completamente diferente, que nem sequer se interliga com aquilo que era esse artigo de opinião, ou artigo científico, ou o que for, não faz grande sentido nós mantermos essa informação. Nós podemos, de facto, ter essa informação no perfil, noutros espaços que também são possíveis, mas nos destaques aquilo que eu, de facto, defendo e aquilo que eu aconselho sempre a fazer é mantermos coisas que são atuais e que fazem sentido face àquilo que é o nosso presente e, eventualmente, o nosso futuro profissional, para o caminho que nós queremos seguir. Se estão só destaques por estar, não faz sentido e, no fundo, até vos retira alguma credibilidade e algum impacto daquilo que vocês poderiam querer retirar dessa secção. Portanto, resumindo e concluindo quanto aos destaques, destaques sim, coloquem, a maioria das pessoas não o faz, mas coloquem lá destaques, mas tentem escolher destaques que façam sentido. Eventualmente, se nenhum destes exemplos que eu dei, dos artigos ou das publicações, se enquadrar naquilo que é o vosso percurso, a vossa vida, vocês podem pensar noutras coisas. Já falei também nos portfólios, podemos também pensar numa publicação que resultou muito bem na plataforma, uma publicação que vos apresenta enquanto profissional, que vocês escreveram lá sobre isso, pode ser um bom destaque também a manter. Lá está, se for atual, se fizer sentido, mas não tem de ser só esta coisa dos artigos ou das publicações. Podem também, de uma forma estratégica, colocarem coisas que vos diferencie e que, no fundo, também vos apresente de alguma forma, além do sobre, não é, que já falamos, que vos apresente de alguma forma também enquanto profissionais. E com isto já falamos de 3 pontos e estamos aqui quase a chegar ao fim, porque não vou falar-vos aqui de 5. Portanto, estamos aqui bem avançados. Volto a frisar que, caso queiram colocar as vossas dúvidas, deixem nos comentários ou podem enviar para o meu e-mail ou para as minhas redes sociais, eu também darei lá a resposta. Mas não fiquem com dúvidas, por favor. Se houver alguma coisa em que eu possa ajudar mais personalizada e mais direta, deixem então nos comentários ou enviem-me como preferirem. O quarto ponto, pode ser algo polémico, eu acho, porque se calhar a maioria das pessoas não o faz dessa forma, e está tudo bem, estamos sempre a tempo de mudar e de fazer diferente, que é no espaço da experiência. Naturalmente as pessoas põem os dados mais, se calhar mais óbvios, não é? Que é colocar o título da sua função e depois as funções desempenhadas dentro desse título. O que é muito importante porque frisar também esta parte de dentro de uma empresa ser técnico administrativo pode ser muito diferente de uma outra empresa. Ou seja, na empresa A, ser técnico administrativo pode ter várias funções, nomeadamente agendar reuniões, fazer telefonemas, enviar e-mails, dar resposta a clientes, e depois na empresa B, numa outra empresa, as mesmas atividades, essas mesmas tarefas, não estarem incluídas nesse mesmo título profissional. Portanto, é importante nós clarificarmos aqui o que é que fazemos dentro desse título profissional. Mas, além disso, nós podemos aqui mostrar essa nossa experiência com mais algum impacto. Como é que nós o podemos fazer? Ok, eu profissional, sou técnica da contabilidade, sou técnica administrativa, sou professora, sou psicóloga, sou médica, o que for. Eu posso dizer aquilo que eu faço, mas também mostrar de que forma é que o que eu faço também produz resultados. Portanto, aquilo que eu quero dizer é que neste espaço nós podemos, além de dizer as funções que nós desenvolvemos, quantificar essa.
peço desculpa, quantificar essas funções. Porque lá está, se eu sou líder de uma equipa, eu posso ser uma líder de uma equipa de 5 pessoas ou uma equipa de 200 pessoas. E isso é muito diferente. Portanto, nós devemos aqui, além de falar das nossas funções, quantificá-las e, sempre que possível, falar também de resultados, não é? Se eu sou líder dessa tal equipa, o que é que durante esse tempo, vamos imaginar que eu sou líder de uma equipa de 10 pessoas e que o fui durante 9 meses, 10 meses, o que for, e nesse período as vendas, por exemplo, aumentaram X%. Nós podemos, lá está, além de colocar a nossa função, o que é que nós, enquanto representantes dessa função ou enquanto atuantes dessa função, o que é que nós fizemos, como fizemos e como é e que resultados é que também nós trouxemos dentro dessa função. Ou seja, isto é aproveitar a parte da experiência com o maior impacto possível. Porquê? Porque eu dizer que sou líder por si só diz pouco ao outro lado, diz pouco a quem está a ler. Nós podemos aproveitar muito melhor essa secção se nós, de facto, formos quase o mais exaustivos possível, a falar sobre essa experiência, sobre essa função e sobre o que aconteceu durante esse período de tempo e nesse título profissional. A última recomendação, ou a última estratégia que vos vou falar é, no fundo, perceber e, no fundo, reparar que um perfil não pode ser montra. Vocês não podem fazer todas as alterações e mais algumas no perfil e depois estarem sem lá pôr os pés durante muito tempo. Ou sem fazer alterações durante muito tempo. Ou sem fazer publicações, ou sem interagir com os outros durante muito tempo. Portanto, no fundo, é pegar no vosso perfil e dar-lhe atividade. É quase como vocês, sei lá, vão para a praia, não é? E estão lá a tarde toda e não fazem mais nada, estão lá só deitados. Se calhar isso não é muito divertido, não é? Se calhar isso não é muito produtivo. Vocês podem ir à praia, podem aproveitar para ler um livro, ir até à água, eventualmente dar uma caminhada na areia, não sei, podem fazer várias coisas e no fundo é aproveitar as férias, nesse caso, ou aproveitar o vosso perfil da melhor forma possível. Portanto, aproveitem agora este tempo mais leve, que têm se calhar um bocadinho mais de tempo, mudem a vossa foto de perfil, mudem o banner, aproveitem também, lá está, fazer estas alterações que eu fui falando para cima. Aproveitem também, se calhar, para atualizar algumas coisas que estavam um bocadinho pendentes. Se calhar, durante os últimos meses fizeram uma formação, mas ainda não atualizaram isso. Se calhar, entretanto, estão a desenvolver uma nova competência e podem falar sobre ela. Eventualmente, também estão agora a abraçar um desafio profissional, dentro até daquele que vocês já estão, mas estão a fazer uma coisa nova nas vossas funções. Podem também alterar esse tipo de informação. Podem aproveitar também para publicar algum conteúdo mais leve, alguma reflexão que façam durante as férias, um livro que leram e que acharam incrível dentro daquilo que é a vossa área profissional, não é? Um livro mais técnico ou não, ou até fazer algum tipo de reflexão sobre um livro que leram ou sobre um sítio que visitaram e que vos de alguma forma aquilo contribuiu para o vosso mundo profissional. Não temos todos de dizer o mesmo e de escrever o mesmo e de estar a falar sobre o mesmo, e sobretudo não temos todos de o fazer da mesma forma, mas aproveitem até para trabalhar um pouco a vossa criatividade, mudar algumas coisas na vossa comunicação, fazer alguns ajustes, ainda que de forma leve, e portanto não têm de estar todo o vosso verão de volta deste assunto. Mas pegar também nesta altura do ano, que temos um bocadinho mais tempo livre, se calhar, e sobretudo estamos com outro ânimo, porque está sol, não está a chover, não está aquele tempo assim muito triste. Então vocês podem aproveitar também esta altura do ano para fazer estes pequenos ajustes que fazem toda a diferença depois também na vossa estratégia no LinkedIn. Portanto, é daqueles últimos pontos, mas aqueles pontos últimos importantes. Para finalizar, e a propósito desta aula, eu decidi que está bom tempo, o verão está bonito, tirando aqueles dias em que está muito calor, mas o tempo está agradável também para deixar-vos uma oferta final. Assim, uma proposta que, de alguma forma, eu sinto que vai contribuir também para o vosso verão, para o meu também, porque vou ficar muito feliz de poder ajudar-vos nesse sentido. Mas no fundo, eu queria, vamos dizer, aliciar 5 pessoas. As 5 pessoas que quiserem ser aliciadas pela proposta que eu tenho,
E por favor enviem-me mensagem ou e-mail, eu vou deixar os contactos também depois aqui na descrição deste vídeo. Esta aula não estará disponível durante muito tempo, ou pelo menos esta oferta não estará disponível durante muito tempo. Portanto, eu vou deixar aqui, depois vou falando com as pessoas também, se lhes fizer sentido, naturalmente. Mas basicamente esta oferta final que eu tenho para vocês é quem adquirir o meu serviço de LinkedIn, em que basicamente eu faço todo o diagnóstico e depois também a otimização do perfil. Quer, se vocês já tiverem perfil, há este diagnóstico, naturalmente. Quem não tem o perfil e quer fazer do zero, eu faço também essa construção do zero, a otimização depois também do perfil em si. E eu estou a oferecer, a par deste serviço para 5 pessoas, estou a oferecer a escrita e a construção de uma publicação estratégica personalizada para cada um de vocês. Portanto, depois de termos aqui tudo direitinho, tudo alinhado no vosso perfil, fazer quase aqui uma publicação de reapresentação ou uma publicação de reentrée quase agora no mercado de trabalho ou o que for, dependendo da situação de cada um. Mas é uma publicação então estratégica e personalizada em função de cada pessoa. Portanto, não vai ser uma coisa genérica para todos. Todos terão acesso depois a uma publicação personalizada e que será personalizada também em função daquilo que são os vossos objetivos profissionais e de carreira. Portanto, se vocês estão a mudar de área, podemos pegar numa publicação nesse sentido, né? Fazer algo nesse sentido. Se querem só fazer uma reflexão de um último livro que leram, tal como eu estava a dar há pouco o exemplo, podemos também fazer esse tipo de publicação. Isso depois vai ser discutido convosco, vocês é que vão tomar essa decisão. Eu vou dar-vos também a minha recomendação, enquanto profissional, o que é que eu faria no vosso lugar, mas a última decisão será sempre vossa, naturalmente. Terão sempre o meu acompanhamento, como sempre, mas a decisão final será vossa. E, portanto, esta oportunidade será disponível para 5 pessoas. A aula ainda não decidi se vai ficar para sempre, ainda estou a discutir isso, mas esta oportunidade será agora durante alguns dias, até o próximo fim de semana, que estará disponível. Quem aproveitar, aproveitou, quem não aproveitar, bom, terá o verão todo para ver a aula e para aplicar estes conhecimentos de forma autónoma, também se assim quiser. Isso será depois uma decisão de cada um. Estamos mesmo a finalizar a aula. Vou agradecer a todos os que estiveram a ouvir-me até agora. E deixar também aqui novamente o repto de, se houver alguma dúvida, alguma questão, quer sobre esta oferta, quer sobre algum dos pontos que falamos na aula, por favor, deixem-me nos comentários ou podem me enviar mensagem ou e-mail para falarmos sobre isso. Não fiquem com dúvidas, por favor, venham falar comigo e também terei todo o gosto em retirar qualquer dúvida, em tirar qualquer dúvida que possa surgir. Bom, dou a nossa aula por terminada. Espero que aproveitem muito o verão, também para este tipo de coisas. E até breve, até uma próxima aula.